Um dia um asteroide bem parecido com aquele que ajudou a extinguir os dinossauros vai cair na Terra. Isso é meio que inevitável do ponto de vista da astronomia e da física. Por quê, Denis? Porque a dimensão do espaço e do tempo é muito grande, então isso vai acontecer em algum momento. A probabilidade é muito grande. Mas o que a gente tem que aprender como humanidade, se nós queremos prosperar aqui nesse planeta, é aprender a desviar desses asteroides, ou a desviar os asteroides, né? E para isso a gente precisa da física. E eu, como professor de física, vou mostrar aqui nesse vídeo para você e nessa pequena aula os conceitos físicos que a gente usa, nós cientistas, para poder desviar um asteroide. Você não vê muitos vídeos por aí de professores explicando como desviar um asteroide. Eu vou mostrar isso para você aqui nesse vídeo. Mas eu quero falar um pouco para você de uma coisa do cinturão de asteroides. Veja aqui que você tem o Sol no centro do sistema solar. Aí você tem a órbita de Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter e assim por diante. Mas aqui perceba, entre a órbita de Marte e de Júpiter, que é essa maior zona externa, você tem um monte de pontinho. Esses pontinhos representam os asteroides que estão concentrados no cinturão de asteroides do sistema solar. Como você tem muitos asteroides, em algum momento no futuro eles vão colidir um com o outro e aí vão acabar entrando no sistema solar, vão em direção à Terra, Vênus, Mercúrio, etc. E podem entrar em rota de colisão com a Terra. Então a probabilidade, do ponto de vista matemático, é muito grande de um desses daí se chocar e vir em direção à Terra. Então a gente tem que estudar isso e aprender os conceitos da física. E por isso a NASA desenvolveu essa missão DART para tentar desviar um asteroide. Vamos ver os conceitos físicos, realmente da física, para poder entender esse assunto. Não esquece que eu sou professor de matemática e física, então curta esse vídeo nesse momento, agora, isso mesmo, para poder me ajudar a difundir esse conhecimento para mais alunos no Brasil e no mundo. E não esquece que aqui no link da descrição, aqui na descrição do vídeo, tem os meus dois cursos, o curso de matemática para quem detesta matemática e o curso de física para quem detesta física. Então se você gostar aqui dessa aula e quiser ser meu aluno para um curso mais aprofundado nesses assuntos, é só acessar esses links aí, beleza? Então vamos lá. Quando eu estava assistindo a entrevista de umas pesquisadoras da NASA para preparar essa videoaula, eles entrevistaram uma engenheira que estava trabalhando nessa missão DART e fizeram uma pergunta bem interessante para ela. Perguntaram assim, olha só, será que se aquele asteroide que ajudou a extinguir os dinossauros não tivesse caído na Terra, será que os dinossauros estariam vivos até hoje? E ela respondeu, olha só, eu não tenho como responder isso, são muitas variáveis, né? Mas o que eu posso dizer para você, lá naquela entrevista, é que os dinossauros não tinham conhecimento de física e não tinham nenhum projeto tipo a missão DART para poder desviar aquele asteroide. Se eles tivessem algum conhecimento de física, se tivessem um Newton dos dinossauros, eles teriam conseguido talvez desviar aquele asteroide, talvez estivessem vivos até hoje e nós humanos não estaríamos aqui, né? É uma ideia bem interessante você pensar como a física pode nos salvar aqui nesse planeta de uma colisão com um asteroide, por exemplo. Então o que acontece? A NASA escolheu um asteroide. Esse asteroide não está em rota de colisão com a Terra, então não se preocupe, não vai acontecer nada. Mas eles estão usando esse asteroide como um teste. Essa imagem aqui foi feita pelo radar do telescópio de Arecibo, lá em Porto Rico, tá? E aqui é uma representação de vários estágios desse asteroide que eles estão visitando lá, vão fazer a nave colidir com ele. Mas esse asteroide é duplo. Tem um asteroide central e tem um outro orbitando ele. Mas veja que nessa imagem a gente não consegue ver o outro asteroide que está orbitando, que é o menorzinho. Mas, Denis, então como é que os pesquisadores sabem que ele existe? Bom, a gente não tem um telescópio grande o suficiente para poder ver esse asteroide menor, mas a gente consegue detectar ele de uma forma indireta. Como é que a gente faz isso? A gente pega um telescópio com um equipamento e fica medindo a intensidade da luz que vem do asteroide principal. Certo? E aí o que acontece? Quando o asteroide pequenininho passa em frente ao asteroide principal, a intensidade da luz diminui um pouquinho. E quando essa intensidade diminui, os astrônomos pensam assim, olha só, passou alguma coisa em frente do asteroide principal. E daí eles ficam medindo lá a intensidade de volta. Se passar novamente, significa que tem alguma coisa orbitando aquele asteroide. É uma técnica que a gente usa também, nós cientistas, para descobrir planetas ao redor de outras estrelas. A gente fica medindo a intensidade da luz da estrela e de repente passa alguma coisa na frente da estrela. A intensidade da luz diminui. E aí a gente percebe, nossa, tem alguma coisa orbitando a estrela. É a mesma coisa, imagine o poste de luz perto da tua casa. Se você tivesse um equipamento sensível o suficiente para medir a intensidade da luz do poste perto da tua casa e passasse uma mariposa na frente da luz, a intensidade ia diminuir um pouquinho.
Mas se ela passasse novamente, ia diminuir um pouquinho. Você ia perceber que tinha uma coisa orbitando, entre aspas, aquela luz ali do poste. É assim que a gente detecta corpos ao redor de estrelas ou de asteroides, que foi esse caso. Então eles descobriram que tinha um corpo menor orbitando esse asteroide maior. E eles escolheram esse asteroide para poder mandar a sonda para se chocar com ele. Então é basicamente essa a ideia da missão DART. O asteroide principal chama Didymos e o asteroide menor chama Dimorphos. Veja aqui uma representação da NASA. Esse Dimorphos está orbitando Didymos, como se fosse a Lua ao redor da Terra, tá? Ele está preso ali naquela órbita. E essa é a sonda que eles mandaram lá pela missão DART. Veja que basicamente ela é uma câmera fotográfica que vai ajudar a tirar fotos lá da missão, painéis solares e uma caixa. Ela é do tamanho de um carro, mais ou menos, tem uma massa de 600 quilos. Não tem quase nada ali dentro, porque não precisa, porque o objetivo dessa sonda é ir até o asteroide e se espatifar contra ele. Realmente ela vai se destruir, só que ela vai chegar lá com uma velocidade muito grande. Eu vou mostrar para você aqui por que a gente manda ela com uma velocidade muito grande. Aqui tem uma representação melhor, ó. Você tem o asteroide principal, tem o asteroide ali que está orbitando, a nave vai vir, vai se chocar com o asteroide pequeno, o menorzinho, e o objetivo não é destruir o asteroide, mas simplesmente fazer com que ele mude a órbita dele. E aí, se isso for bem sucedido, como é que a gente vai saber? A gente vai continuar, igual ali tem a representação do telescópio, a gente vai continuar medindo a intensidade da luz que vem do asteroide principal. Se essa órbita do asteroide menor mudar um pouco, ou seja, o brilho diminuir, a intensidade diminuir o tempo, significa que a gente teve sucesso, que a órbita do asteroide menor mudou. Esse asteroide menor não vai sair da órbita do maior, ele vai simplesmente mudar a trajetória um pouquinho e entrar numa nova órbita. Mas, Denis, isso vai servir quando vier um asteroide para o lado da Terra? Talvez sirva, porque se a gente chocar uma nave contra um asteroide que está vindo em direção à Terra, talvez ele não caia na Terra, a órbita dele mude e ele vá para um outro local do sistema solar. Esse é o conceito que a gente tem. A gente manda uma espaçonave para se chocar e tentar mudar a órbita, beleza? Essa é a ideia basicamente. Então aqui tá, ó. A nave que eu fiz ali num símbolo de triângulo, ela vai seguir essa setinha ali e vai se chocar com um asteroide menor. Veja que ali no centro quase da elipse, num dos focos, você tem um asteroide maior. E a órbita branca significa a órbita original que ele tem, que é no momento. Então esse asteroide menor, ele segue a órbita branca ao redor do maior. O objetivo da NASA na missão DART é fazer a espaçonave se chocar com o asteroide menor e ele vai entrar nessa órbita amarela, ele vai mudar a órbita. Isso é um teste para ver se realmente a gente consegue mudar a órbita de asteroides, para quando vier um para o lado da Terra, a gente muda a órbita dele. É só um teste, beleza? Mas um conceito interessante é o seguinte, ó, quando você estuda física no nível da graduação, você faz uma matéria chamada mecânica analítica. Nessa matéria, você se aprofunda nos conceitos das leis de Newton. E lá a gente aprende o seguinte, que quando você tem algo que envolve uma força central, igual eu coloquei nas setas aí, por exemplo, uma força central, pelo nome já diz, aponta para o centro. A força da gravidade é uma força central. E quando você tem força central agindo, você só tem 4 tipos de órbitas possíveis, que são essas aqui, ó. Pode ser uma elipse, pode ser uma parábola, pode ser um círculo ou pode ser uma hipérbole. A elipse e o círculo são órbitas que nós chamamos de órbitas fechadas. O nome já explica bem isso, né? Se você pegar um ponto ali da elipse e der uma volta nela, você vai voltar no mesmo ponto. É uma órbita fechada. O círculo é a mesma coisa. Você pega de um ponto, volta no mesmo ponto. É uma órbita fechada. Veja que a parábola, você não volta no mesmo ponto, nem a hipérbole. Na verdade, a hipérbole é como se fosse uma parábola um pouco mais aberta. Os planetas que estão aqui no sistema solar ou em qualquer outro local, eles giram ao redor do Sol em órbitas elípticas, no formato ali da elipse. Já, por exemplo, cometas, alguns cometas, eles têm uma órbita parabólica. Eles passam perto do Sol e vão embora e nunca mais voltam. Não é uma órbita fechada. Mas o que eu quero que você entenda, que é o conceito importante aqui para você fechar essa conexão aqui, é que para você mudar a órbita, por exemplo, de uma elipse para algum outro tipo de órbita, você tem que fornecer energia ou tirar energia. Você tem que mudar a energia do sistema. Então, o que muda de uma órbita elíptica para uma parábola, para um círculo, para uma hipérbole? É a energia que o sistema tem. Esse é o objetivo da missão DART. Vamos voltar aqui, ó. Você choca uma espaçonave com um asteroide menor e muda a energia dele. Quando você muda a energia, você acaba alterando a órbita que ele tem.
Esse é o conceito físico principal da missão DART, que você só vê aqui com o teu professor Denis de Física. Então veja só, quando você muda energia, você muda a órbita. Esse é o objetivo. Mas existe algum outro conceito que a gente pode tirar aqui dessa aula? Sim, o conceito de momento. Se você está no ensino médio, se você já passou pelo ensino médio, você viu o momento como um nome chamado quantidade de movimento. É a mesma coisa. Como que você faz para calcular esse momento ou essa quantidade de movimento? Você pega a massa do corpo e multiplica pela velocidade dele. O que eu quero trazer aqui para você de informação? Que o objeto não precisa ter uma massa muito grande, mas se ele tiver uma velocidade muito grande, ele vai ter um momento muito alto. Então isso significa o quê? Que se você chocar um objeto que tem um momento alto com outro objeto, ele vai transferir esse momento. É exatamente esse o objetivo aqui da espaçonave. É você chocar uma espaçonave que tem um momento muito alto. Por quê? Porque a velocidade dela vai ser muito alta com um asteroide. Nossa, Denis, mas isso é capaz de mudar a órbita do asteroide? Sim, a energia vai ser muito grande. Falando em energia, a gente pode falar aqui da energia cinética, que é uma outra coisa que talvez você lembre. Cinético na física significa movimento. Qualquer corpo que está em movimento, ele tem uma energia cinética. Como que a gente calcula essa energia cinética? Você pega a massa do corpo, multiplica pela velocidade dele ao quadrado e divide por 2. Assim você calcula a energia. Veja aqui na fórmula de energia cinética que também não importa tanto a massa do corpo, mas se ele tiver uma velocidade muito grande, a energia cinética dele também é muito grande. De volta, vamos voltar aqui no slide, olha só. Se você chocar uma espaçonave com uma alta velocidade num outro corpo, se essa velocidade for grande o suficiente, ela pode transferir uma energia tão grande que, olha só, vai conseguir mudar a órbita do teu asteroide, por exemplo. Ideia muito interessante, né? Então veja só, eu fiz umas contas aqui. Eu pesquisei lá no site da NASA e essa espaçonave ela tem mais ou menos 600 quilos. Ela não tem uma massa muito grande. Ela é mais ou menos do tamanho de um carro pequeno. Só que a velocidade que ela vai chegar no asteroide é gigantesca, é de 24.000 km por hora. Eu transformei isso, para ficar um pouco mais palatável para nós aqui, transformei em metros por segundo, são 7.000 metros por segundo. Isso significa o quê? Que a espaçonave anda 7.000 metros em 1 segundo. Ou seja, 7 quilômetros em 1 segundo. Você consegue imaginar aí de onde você está 7 quilômetros de distância em 1 segundo? Essa é a velocidade da espaçonave, algo inimaginável, mas ela realmente vai chegar no asteroide com essa velocidade. Então vamos voltar aqui na fórmula. Se ela tem uma velocidade tão grande assim, significa que ela vai ter um momento muito grande e uma energia cinética muito grande. E quando ela se chocar com o asteroide, essa energia e esse momento vão ser transferidos para o asteroide. E se tiver uma quantidade de energia e de momento suficientemente grande, vai conseguir mudar a órbita dele. Conseguiu fechar o elo da cadeia do conhecimento? Você muda a órbita fornecendo ou alterando a energia do teu sistema. Fazendo como? Fazendo a tua espaçonave ter uma velocidade muito grande na hora que se choca com o asteroide. Eu calculei o momento e dá mais ou menos esse valor, 4.200.000 metros vezes segundos. Isso não é uma unidade muito familiar para a gente, mas eu calculei a energia cinética. E a energia cinética vai ser mais ou menos 1,4 vezes 10 a 10 joules. Isso dá mais ou menos, pelas pesquisas que eu fiz, mais ou menos 3 toneladas de TNT. Na hora do impacto, na hora do choque. Isso não vai destruir o asteroide, mas vai ser talvez uma energia suficiente para poder mudar a órbita dele. Então são esses os conceitos físicos que nós, físicos e astrônomos, usamos para talvez salvar a Terra de uma queda de asteroide aqui. Conceitos que você viu no ensino médio. Quantidade de movimento e energia cinética. Muito interessante essa missão DART, né? Não esquece de curtir esse vídeo para ajudar teu professor Denis, aqui o profissional da educação, a difundir esse conhecimento, por favor. Faz isso agora, se você ainda não fez. E aqui na descrição do vídeo tem 2 links. O meu curso de matemática para quem detesta matemática e o meu curso de física para quem detesta física. E você é livre, se você gostou dessa aula e quiser fazer parte do meu grupo de alunos, estão ali os links para você assistir. Beleza? Então, muito obrigado, valeu e tchau.